Quem trouxe Bíblia nessa noite? Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 12. Vou pedir ao meu irmão sonoplasta, se puder dar só um pouquinho de agudo aqui para mim. Eu agradeço. A minha voz não é bonita igual a do Fad. A minha voz é uma taquara rachada. Se me der um pouquinho de agudo aqui, isso, vai ganhar um beijo depois, tá? Deus te abençoe. Eclesiastes, capítulo de número 12, o versículo de número 1. Muito obrigado ao meu amigo tecladista que vai me acompanhar hoje aqui. Deus te abençoe. Eclesiastes 12, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça misericórdia. Nós vamos ter, né? Eclesiastes 12 e 1. Está escrito assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Amém? Vou ler de novo só para ficar na memória. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado. Isso. Aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós entendemos que dentro de alguns minutos esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que vai descer sobre nós. Os que vieram tristes não voltarão tristes para casa, Senhor. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre esta igreja nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, Senhor, pega ele nesta noite e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Glória a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto e de longe, eu tenho nessa noite uma mensagem que ela pode mudar a sua história de verdade. É uma história antiga, todavia bem contemporânea, se olharmos não com os olhos de um leitor, mas com os olhos de alguém que entende ou busca aquilo que é sobre-humano. O texto que eu li, ele em algum tempo da minha vida foi o texto áureo da minha juventude. Lembro-me que muitas e muitas vezes nos cultos de mocidade eu usava esse texto para ler, para poder argumentar à juventude que ali estava, que existe uma bênção em servir a Deus quando somos jovens. Mas com o tempo foi passando, fui amadurecendo e fui cavando poços, até que eu descobri alguns segredos dentro desse texto. Mas antes de falar desse texto, eu queria aqui, em rápidas palavras, fazer um resumo da vida do grande escritor desse texto. Quem tem na sua Bíblia o livro de Eclesiastes e leu comigo, viu que as palavras ali escritas são palavras de sabedoria. O homem que escreveu este livro foi ninguém menos do que Salomão, o filho do grande rei Davi. Salomão deixou para toda a humanidade 3 pérolas literárias. A sua Bíblia
tem 3 livros escritos pelo sábio Salomão. O primeiro livro foi o livro de Cantares ou Cântares de Salomão. O segundo livro foi o livro de Provérbios. E o terceiro livro, o livro de Eclesiastes. Cada um desses livros, se lidos separadamente e depois agrupados, vai dar ao leitor comum o seguinte pensamento: são 3 escritores distintos. São 3 homens que nunca se viram e nunca se conheceram. Mas só depois de ler o subtítulo e vendo que o livro foi escrito pelo sábio Salomão, é que o estudante da Bíblia começa a se questionar: por que é que, embora tenha saído esses 3 livros da mesma mente, por que cada um é escrito de uma forma tão diferente? O homem que escreve o livro de Cantares não parece ser o mesmo homem que escreve o livro de Provérbios, e muito menos o homem que escreve o livro de Eclesiastes. E se você me perguntasse por quê, eu te diria assim, simples: porque o homem que escreve o livro de Cantares, ele não parece um homem maduro, parece um adolescente desenfreado, um adolescente apaixonado, um adolescente que encontrou a sua cara metade e fará loucuras para conquistá-la, porque tem certeza que é com ela que ele quer dividir os seus dias e envelhecer ao lado dela. Quem lê o livro de Provérbios não vai encontrar o mesmo adolescente apaixonado, vai encontrar um homem de meia idade. E esse homem de meia idade está furioso, porque ele olha o mundo todo torto ao seu redor e começa a dar ensinamentos, começa a dar conselhos. E eu venho de uma época que dizem que se conselho fosse bom ninguém dava, vendia. É isso que é o livro de Provérbios, uma série de conselhos. Mas quando você olha o livro de Eclesiastes, dá arrepio, porque o homem que escreve este livro não é um jovenzinho apaixonado, pelo menos não parece ser, e também não parece ser um homem maduro que está dando conselhos. É um homem desesperado, é um homem que olhou para frente do espelho e viu algo que não agradou. E é esse homem quem vai colocar agora toda a experiência da sua vida na última carta que ele escreve, e a mais poderosa de todos. Salomão, quando escreveu a sua primeira carta, ou o seu primeiro livro, o livro de Cantares, como eu disse, ele estava apaixonado. Quem conhece a história do reinado de Salomão deve se lembrar bem que Salomão é o filho que herda o trono de Davi, mas que pela lei não deveria ser. Pela lei deveria ser o primogênito de Davi. E Salomão é de longe o primogênito de Davi. Salomão é o segundo filho de Davi com aquela mulher com quem ele se adulterou. E quem se lembra da história, lembra que o primeiro filho, o próprio Deus tirou desse mundo. E aí quem conhece um pouco de Bíblia vai começar a se questionar: como pode uma fonte jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo? Como pode o primeiro fruto nascer e Deus rejeitar, e o segundo nascer e Deus amar? São coisas que só a eternidade vai nos contar. Acredito até que a história de Salomão deveria ser muito mais pregada, porque Davi, quando unge o seu filho como rei, não com óleo na testa, mas com lágrimas nos olhos, Salomão é apenas uma criança de 7, 8 anos de idade, que é convidado a entrar dentro do quarto do pai para se despedir dele, porque Davi está à beira da morte. Todos os filhos se despediram dele. Salomão, o grande rei Davi, teve 20 filhos em toda a sua história, uma menina e 19 meninos. Ele está à beira da morte quando seus filhos entram dentro do seu quarto para se despedir dele. E a última que entra dentro do seu quarto é Batseba, a mulher com quem ele se enamorou, e a mulher que foi a causa da destruição da sua moral e da sua família por completo. Foi por causa de um pecado, de uma desgraça acontecida na vida de Davi, que ele tem a morte moral de Tamar, a única filha mulher entre os 20 filhos, uma única menina, e ela morre moralmente para o pai porque ela é estuprada por um de seus irmãos. É Aminon, quem a estupra, que morre pela mão de Absalão. É Absalão, o filho mais querido, que morre pela mão de Joabe. E Joabe, que mata Absalão, é o amigo depois de Jonatas, o mais íntimo de Davi. Então quem conhece a história sabe que o grande rei Davi está vivendo um momento difícil. Ele está depressivo, ele está à beira da morte, ele está tão sorumbático que todos os salmos que ele escreve após o pecado são salmos em depressão. Daí o Salmo 51, daí o Salmo 139 e outras coisas mais. Mas é esse grande rei Davi que, quando vê entrar dentro do seu quarto aquela por quem ele se enamorou, e ao olhar para ela, uma tela de cinema se abre aos seus olhos, e ele vê tudo que ele fez naquela família, da morte de Urias, da morte do bebê pelo qual ele orou 7 dias e jejuou, e Deus mesmo assim o levou. E ele vê agora um menino de 7, 8 anos. Ao olhar para aquelas duas figuras, o coração de Davi se fecha. Ele olha para dentro dele e reconhece o erro que ele cometeu.
E em mente, em espírito, ele olha para o céu e diz: Deus, quando eu morrer, essa criança e a mãe vão pagar pelos meus crimes. Ninguém vai deixar essa criança viva. Todos os meus filhos sabem do meu adultério. Foi vergonha. Quando eu morrer, esta criança vai morrer e a mãe dele também. E eu estou cansado de ter nas minhas mãos o sangue dos inocentes. É aí que Davi usa a última bala, o último cartucho. Ele pega a mão de uma criança de 8 anos, coloca debaixo da coxa, trava a mão do menino entre a coxa e o colchão, olha para o céu e diz: se tu me amas, mostra que tu perdoas. Ele não tem nada a ver com o meu pecado, eu errei. A mãe não tem nada a ver com o meu pecado, eu errei. Não deixe cair sobre ele. Se tu me amas, me deixa salvar a vida dessa criança. Só tem uma maneira que isso acontecer: eu transferir para ele a unção que é minha, a unção de rei. É contra as leis da terra, mas Davi não é um homem normal, é o homem segundo o coração de Deus. Pode ter 1 milhão de desgraças na vida, pode todo mundo apontar o dedo e falar, lá do céu Deus olha e diz assim: ele tem um mistério comigo. E mistério é aquilo que só Deus sabe. Davi tinha algo que ninguém entendia, nem eu entendo. Quando chegar no céu eu vou arrumar uma confusão lá, Fade. Porque você se lembra quando Natan entrou lá dentro do palácio e mostrou o erro de Davi? Quando ele aflorou e disse: você é o homem do pecado, Davi caiu o semblante e disse: pequei. Só isso. Natan levanta a voz: assim diz o Senhor, porventura algum dia te neguei alguma coisa que me pedistes? Se tivesse me pedido, eu não teria te dado. Isso aqui só o Fade prega para vocês depois, que eu não tenho intelecto para pregar isso. Porque o que Deus está falando é sobre a mulher lá. Só que Deus diz: tudo que você desejar, não faça com as suas mãos, peça a mim, porque se for para você eu te dou. Então existem coisas que só Deus e aquele servo sabem. Eu sei que naquele dia Deus abriu o céu, olhou para aquela criança e o amou. E como Deus amou aquela criança, ela foi ungida rei de Israel. E ali eu já começo a ver a Bíblia Sagrada dando gritos para nós para o futuro. Talvez tenha sido presságio daquilo que a Bíblia vai chamar no futuro de a glória da segunda casa sendo maior do que a glória da primeira casa. O Deus da misericórdia está entre nós essa noite. E só sabe o que é misericórdia quem já precisou dela. Quem aqui já precisou da misericórdia de Deus? Então levante a mão direita, agarra o ombro de quem está do seu lado, com carinho e respeito. Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada, irrita ela, tira ela do lugar. E diga: Jesus te trouxe hoje aqui para isso. Diga: ele vai sacudir a sua mente, depois vai sacudir a sua casa. E o ano de 2015 será o melhor ano de toda a sua vida. E só quem crê nisso dá um grito para acordar Taguatinga inteira. Ungido rei precocemente, entre 8 e 18, assume o trono, herda do pai e da mãe uma beleza única. Salomão devia ser um homem muito lindo, uma espécie assim, uma mistura de Marco Feliciano com Fade Fará. Quebrou tudo. Salomão, mas ainda bem que ele tinha saúde. Se fosse parecido comigo, com você, ainda bem que tinha saúde, né? Pois bem, ele herda a beldade da beleza de sua mãe, que foi uma das mulheres mais lindas do mundo, e herda a beleza do pai, que era único em Israel também. É o único ruivo em Israel, é o único homem de olhos brilhantes, ou seja, olhos claros em Israel. É o único homem de aparência, de uma aparência simples. Quando o escritor desenha Davi, ele desenha Davi como um poema. Talvez seja por isso que Michelangelo, quando faz a imagem do grande rei Davi, digite no Google: Davi não parece um hebreu, ele parece um deus grego. Narizinho empinado, pena que fizeram ele peladão, é um inferno aquela imagem, né? Mas é aquele Davi todo encaracolado, mas era belo. Então imagina a mistura da beleza de Davi com Batseba. Salomão era um homem belo, só que foi dotado de uma sabedoria única. E hoje eu venho defender Salomão aqui, o Fade, porque eu conheço um monte de gente que diz que ele era um psicopata, um maníaco sexual, um tarado e coisas mais. Também pudera, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Me lembrei quando eu era jovenzinho na igreja, novo convertido. Quando eu li isso na Bíblia, eu me empolguei. Falei: estou feito.
Cheguei no líder mostrado e falei: nossa, olha aqui, 700 mulheres, mais 300 concubinas, o crente pode ter isso? Ele disse: vá se lascar, rapaz. Ele falou para mim: quem está aí em cima de você? Não é um pomba gira, ele disse: é um pombal girando inteiro. Eu falei: não, mas está aqui. Não, isso era em outro tempo. Então eu fui estudar a vida de Salomão. Sabe o que eu descobri? Que as 700 mulheres que ele teve não eram mulheres por quem ele se apaixonou, não eram amantes sexuais, eram ligações políticas. A sabedoria que Deus deu a ele, porque ele herdou um reino quebrado. Absalão havia dado um golpe de estado no pai, o reino estava quebrado. Ao assumir o trono de Israel, ele tem que compor de alguma forma para que Israel volte a ter riquezas. E então ele vê nas populações vizinhas a oportunidade de se casar com homens de pequenos povoados e trazer então a unidade. Da unidade, o dote, o ouro e coisas mais. Casando com 700 mulheres, trazendo ao redor daquela época todas as pequenas tribos ao seu redor, Salomão se torna a maior potência política do seu tempo. Por isso, não vou ouvir antes e nem vai haver depois, diz a Bíblia, um reino tão poderoso como o dele. Então ele não era um maníaco sexual. Esses 700 casamentos eram casamentos políticos. E as 300 concubinas? Exatamente, a fraqueza de não ter encontrado o amor verdadeiro. Por isso se curvava diante de outras mulheres. Mas um dia, não é que esse rei encontrou a cara metade dele. Só que a cara metade dele não era o que ele esperava, ou não era o que as pessoas esperavam. Quem já leu o livro de Cantares já se deliciou com as histórias, já se emocionou com as histórias. Quando ele vai falar para nós que aquela mulher por quem ele se apaixonou, ela é queimada do sol, a gente se empolga, pensa logo numa mulata. Mas se você pegar a Bíblia no original, não diz queimada do sol. A palavra é meilená. E meilená é negra como carvão. Ele se apaixonou por uma mulher linda, exótica, diferente. Não era só bela, ela era diferente. Se você ler o livro de Cantares, você vai desenhar ela. Ele desenha para nós ela por completo. Ele fala das curvas do corpo dela. Ele se apaixonou tanto por ela que esse livro não era para ser um livro, era para ser uma carta secreta. Era uma carta de amor. Mas era uma carta de amor que ele não podia nem mandar para ela, porque ele não tinha quem entregar a carta. Ele quebrou alguns paradoxos reais. Ele não podia se misturar não com gente daquele lugar. Havia um problema, havia preconceito. Havia não apenas preconceito, haviam diferenças. Haviam coisas que, politicamente falando, não dariam certo. E como parece que o amor proibido é sempre o mais gostoso, e ele se apaixonou por ela, não tendo com quem conversar, porque nada pior do que estar amando alguém, não ter um melhor amigo para falar, porque ninguém vai te compreender. Os seus conselheiros já falaram: esquece, apaga da sua memória, você já tem 1000 aqui. E ele se lembrar que só tem uma pessoa que entende o homem. E ele aprendeu isso com o pai dele, lendo os livros do pai dele. O pai dele disse para ele, naquele dia que ele fez um juramento com 8 anos de idade: tudo que você quiser e sentir, fale com Deus de Israel. Ele leu uma história do pai dele. É melhor cair na mão de Deus do que cair na mão do homem, porque na mão de Deus há misericórdia. Quando ele se apaixonou por ela, ele mandou logo uma carta. E eu imagino ele sentado na escrivaninha real, caneta na mão, papel, pena, nanquim, e falando: Senhor, eu não tenho com quem conversar, então eu vou conversar com o Senhor. Essa carta é para ela, um dia ela vai ler. Hoje eu não tenho como mandar para lá. E ele começa a falar da paixão dele. Gente, vocês sabiam que no concílio de Nicéia, esse livro foi motivo de briga entre os pais da igreja antiga? Esse livro foi arrancado da Bíblia, o livro de Cantares. Chamaram ele de livro pornográfico. Isso, há centenas de anos atrás. Também quem já leu o livro sabe por quê. Ele fala coisas no livro que, se você não ouvir com o ouvido do Espírito, você pira, né? Você fica maluco. É ele quem vai dizer assim: olha, eu sou apaixonado por você. Se você ler esta carta, o meu sonho um dia é tomar vinho na taça que é o seu umbigo, porque é a forma de uma taça. E já vi gente ficando vermelha. Eu não vou nem seguir falando o que ele fala, mas você vai desviar, vai fazer o sinal da cruz e ir embora. E aí você também vai perguntar: o que esse livro está fazendo na Bíblia então, pastor? Calma, já eu te explico. Ele se apaixonou por essa moça. E eu, lendo esse livro uma vez, eu me emocionei, porque quando eu cheguei no capítulo 6, eu peguei o homem mais sábio do mundo fazendo uma pergunta, e essa pergunta não teve resposta. A Bíblia diz, e a história diz, que pessoas saíam de longe para ir ver a sabedoria dele. Não havia nada que ele não conhecesse. A sabedoria dele não era da horizontal, era da vertical, sim ou não?
Mas esse homem faz uma pergunta no capítulo 6 do livro de Cantares, que só um crente cheio do Espírito Santo pode responder. Escrevendo a carta, ele falou: eu encontrei a mulher da minha vida. Ele começou a elogiar para Deus. Ela é isso, ela é aquilo, o cabelo dela é assim, os olhos são assim, o corpo dela é assim. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E achei a mulher mais perfeita. Deus interrompeu. Ele disse assim: ei, amigo, calma aí, abaixa a bola. O que foi, Senhor? Quem é essa aí? Pô, essa é a minha, a sunamita. É a mulher da minha alma. Encontrei a minha cara metade. Mas ela é perfeita, ela é linda. O Senhor disse: acha que ela é bonita? Acho. O Senhor disse: deixa eu te mostrar uma mulher bonita. O Senhor também tem uma? Tem, só que a minha é perfeita. Então me mostre. Imagine um homem de milhares de anos atrás, que viveu num outro tempo. Diante dele aparecer uma tela como essa. Porque é o que eu imagino que aconteceu. Só que era uma imagem tridimensional. Porque quando Deus faz explodir a foto de uma mulher para Salomão, Salomão embasbaca, o queixo dele cai. E o homem mais sábio do mundo faz a seguinte pergunta: quem é esta que aparece como a alva do dia? Quando ele olhou para ela como a alva do dia, ele piscou o olho. Quando ele olhou, a figura mudou. Por isso era tridimensional. Ela não está mais como a alva do dia. Ele disse: quem é esta que agora aparece formosa como a lua? Ele piscou o olho, olhou de novo e disse: e agora? Quem é essa que aparece brilhante como o sol? E quando ele pisca o olho pela última vez, ele entrega os pontos. Ele diz: quem é esta que aparece formidável como um exército com bandeiras? Quem é esta? Ele morreu com essa pergunta na cabeça. E Deus disse: esse segredo eu não te conto. E eu estou contando aqui porque o que Deus não revela aos sábios, Ele revela aos pequeninos. Amém? Se alguém chegar no céu antes de mim e encontrar Salomão, chame ele para perto e diga: Salomão, eu tive num culto lá na igreja do pastor Fade, e teve um pregador lá vindo da Vila Tatu, e não é aquilo que Deus não contou para você, contou para ele. Salomão vai ficar louco, vai dizer: como assim? Eu fui sábio? Não, Salomão, você morreu com uma pergunta e nunca soube a resposta, e eu estou aqui para dar a resposta. Ele vai ficar louco, porque todo sábio é afoito por conhecimento. E ele vai dizer para você qual é o assunto, e você vai dizer assim: lembra que você fez uma pergunta a Deus, disse: quem é esta? E ele vai se lembrar: ah, quando eu falei para Deus do meu amor, Ele me mostrou uma mulher que Ele nunca me disse quem era. E você vai murchar a barriga, estufar o peito, vai dizer: pois bem, eu estou aqui para te dizer. Ele vai perguntar: quem é esta? E você vai dizer: prazer, sou eu. E ele vai falar: como assim? Aí você vai dizer: Salomão, Deus estava te mostrando a igreja que Ele estava preparando no futuro. Se a sunamita é bonita, a igreja é perfeita. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Porque a alva do dia explode depois de uma noite escura. É a igreja que nasce no mundo depois de séculos de escravidão espiritual, trazendo para o mundo a esperança. Quem é essa que aparece como formosa como a lua? A lua, ela é brilhante, mas às vezes está um quarto minguante, um quarto crescente. Às vezes ela nem aparece, mas ela nunca arreda o pé de onde ela está. Assim é a igreja de Cristo. Em muitas eras ela sucumbiu, em outras ela apareceu, mas não tem força no inferno que acabe com ela. Jesus disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Quem é esta? Brilhante como o sol. Ela não é o sol, ela é brilhante como o sol. De onde vem a luz da terra? Senão do reflexo do brilho do sol. Esta que brilha como o sol recebeu o brilho do sol da justiça. Quem é esta que aparece formidável como um exército? Diga comigo: um exército. De novo: um exército. Com bandeiras. No plural. Bandeiras. Quero ouvir: bandeiras. Diga: um exército. Com bandeiras. O texto parece que tem algo errado. Toda vez que um exército vai para a batalha, ele não leva 2, 3 bandeiras. Pode ser o Brasil todo na guerra, não leva o Distrito Federal a sua bandeira, do estado de São Paulo a dele, leva-se a bandeira do país. Mas Salomão vê um exército com bandeiras no plural. E aí só quem entende de guerra, toda vez que um exército vai para a peleja, ele vai com a bandeira dele. O outro exército que vem contra ele vem com uma bandeira também. O exército vitorioso traz a bandeira dele de volta e a bandeira do inimigo derrotada.
Era a maneira de Deus dizer: a minha igreja jamais será derrotada, ela é vitoriosa por natureza. Só quem pertence a essa igreja dá mais um grito de glória. Aleluia. Isso está no capítulo 6, versículo 10, tá? Do livro de Cantares. Você pode ler depois em casa. Por causa de Salomão também eu tive um grave problema na minha vida, Fad. E eu vou contar aqui hoje porque a pessoa envolvida na parte está presente. Me lembro quando eu era jovenzinho também, vendo que eu não podia ter 700 mulheres, eu tinha que escolher uma. E eu olhei na mocidade da igreja e já sabia quem eu queria, com quem eu queria casar, né? Também na minha igreja só tinha ela de cabelo liso. Não, é que eu tenho trauma com esse negócio de cabelo e o mundo inteiro sabe disso. Eu não queria que as minhas filhas tivessem o mesmo problema que o meu. Eu falei: Jesus, prepara alguém com cabelo liso, porque para minhas filhas não sofrer o que eu sofri na vida, né? E eu olhei para ela, estava lá a irmã Edileuza, essa moça, essa galega bonita aqui. E eu cheguei no líder da mocidade, que ela era muito crente. Pensa uma mulher crente, aquelas assembleianas que sobe monte, desce monte, coque na cabeça. Aí eu cheguei no líder da mocidade, eu disse: Marco, como é que eu conquisto essa moça aí? Ele disse: seja romântico. Eu disse: mas eu sou novo convertido, se eu usar meu romance com ela, eu estou perdido. Se eu falar uns versinhos que eu sei, acabou a minha vida. Ele falou assim: então leia o livro de Cantares. Eu falei: que livro é esse? Onde eu compro? Ele está na Bíblia. Mas o que tem a ver a Bíblia com romance? Ele disse: é um livro do amor. E quando eu li o livro de Cantares, eu me apaixonei. Por isso que eu sei tanto sobre ele. Eu li, eu devorei. E eu falei: o que eu faço, Marco? Ele disse: escolhe um texto bonito e manda para ela. Gente, eu fiquei uma semana. Peguei o melhor texto. Eu falei: não, esse aqui não. Fui para o outro: não, esse aqui também não. Tem que ser uma coisa que quando a mulher lê, ela nunca mais vai me esquecer. E eu escolhi o versículo mais lindo que tinha lá para mim, exótico, poderoso. Escrevi aquele bilhetinho, dobrei e borrifei aquela desgraça do almíscar, que Jesus já me libertou há muito tempo. Eu acho que não foi por causa do versículo, foi por causa do perfume que deu, o problema que deu. Só pode ser. Porque eu cheguei no culto da mocidade, no culto não, depois da escola dominical, no ensaio da mocidade, falei: irmã Edileuza, queria que a irmã lesse esse bilhetinho. Ela pegou: tudo bem, irmão Marcos, tudo crente daqueles crentes. Leia, falei: aí embaixo está escrito assim: responda, tá? Ela falou: deixa comigo. Eu orei a semana inteira, Fábio, jejuei, fiz o que você imaginar, eu fiz. Domingo da frente, muda a música, põe uma música mais assim, para esse momento. Não, também não tanto, não tanto. Não, volta. Eu estou lá agora no ensaio da mocidade, quando a irmã Edileuza me olhou, ela disse assim: irmão Marcos, trouxe o seu bilhete, sua resposta. Quando eu peguei aquele bilhete, gente do céu, faltou força nas pernas. Eu corri para dentro do banheiro da igreja, eu sentei no vaso, no trono, eu fechei aquela porta, eu tremia. Só que antes de abrir, eu fui cheirar. Falei: eu mandei um perfuminho. Quando eu cheirei, nada. Falei: não deu certo. Zangou alguma coisa. Quando eu abri, eu havia dito assim: por favor, responda com um versículo da Bíblia. Qual que era o meu pensamento? Ela vai ler lá e vai responder assim: vem, amado meu, vem saltando pelos montes, saí de madrugada em busca da sua alma pelas praças da cidade. Eu falei: acabou, deu certo. E ela disse: como você pediu resposta na Bíblia, o Senhor te repreenda, Satanás. Se aplaude porque não foi você, Bocó. Não foi você. Até hoje, eu já tentei falar com ela umas 2 vezes sobre esse assunto. Acabou eu dormindo no sofá. Ela não aceita discutir. Essas pessoas não entendem romance. A pessoa tem que ser mais sensível, amor. Eu escrevi para você assim, ó: querida Edileuza, tu és mais bela que as éguas de Faraó. Gente, calma aí, vocês não estão entendendo. As éguas de Faraó não eram éguas normais. Deixa para lá. Não adianta. Amor, eu te amo muito. Esse é Salomão, que escreve a sua primeira carta, o seu primeiro livro. Um homem apaixonado. O homem apaixonado fala de amor, mas o relógio do tempo não para. Diga comigo: o relógio do tempo não para.
belo dia, esse mesmo Salomão acorda dentro do seu palácio. Agora não é mais o menino que precisa encontrar uma cara metade. Ele chega naquela idade que Freud chama de idade do lobo, quando o homem passa dos INTA e entra nos ENTA, 40, 50, 60. E o homem nessa idade, ele já não é mais um paquerador, um namorador, não é mais um Dom Juan de Marco inveterado. O homem nessa idade, ele quer estabelecer propósitos. Ele olha para os filhos, ele olha para a geração que se espelhou nele. Ele quer deixar conselhos, ele não quer que ninguém caia nos mesmos erros dele. Então ele pega aquele nanquim, aquela pena, o papiro, e usa a mesma escrivaninha que ele usou para mandar uma carta de amor. E ele escreve o livro de Provérbios. E quem lê o livro de Provérbios se escandaliza. Como é que alguém que falou de amor tão abertamente pode dar conselhos, e alguns tão absurdos? E ele disse assim: melhor é o homem ir a um velório do que ir a uma festa. Chama o seu filho hoje depois do culto. Fala assim: meu filho, não vai na sorveteria não. Não, tem um velório aqui, ó. E ele vai olhar para você e vai assim: alô, tá louco? Quer que eu vou no velório? Virou o quê? Tá sádico? Mas não é isso. É que o homem que escreve o livro de Provérbios, ele já não mais vive da infância. Ele viu que a vida é dura, e que o homem, para viver muito nessa terra, tem que ter princípios. E quando ele diz: é melhor ao homem ir a um velório, ele está dizendo: quem vai a uma festa não pensa no amanhã. Quem vai a uma festa só pensa em beber, fumar, ficar. O resultado depois de uma noitada, de uma festa, sem pensar, é uma gravidez indesejada, é uma doença sexualmente transmissível, um monte de problemas, crises na alma e outras coisas mais. Mas o homem que vai em um velório e olha para aquele paletó de madeira, e vê ali dentro um amigo, um parente que ontem estava vivo e agora não está mais, ele começa a refletir na vida. Você lembra quando você foi no enterro do seu amigo que morreu de acidente, de carro ou de moto? Lembra como você saiu daquele velório, usando o seu carro, a sua moto, respeitando todos os sinais de pare, parando para todo mundo, porque a sua alma foi atingida por uma mensagem. É isso que o velho agora começa a dizer: é melhor ao homem ir a um velório, porque no velório ele pensa na vida, do que ir a uma festa. Só que o relógio do tempo não para. Um belo dia Salomão acorda naquele mesmo quarto. Ele vai ao banheiro, e quando ele chega ao banheiro, ele olha no espelho. Depois de um belo banho real, quando ele limpa o espelho e tira aquele mormaço, o que ele olha o assusta. A mente dele divaga no tempo, e ele procura aquele menino apaixonado, e ele não existe mais. Ele procura aquele moço capaz de escrever uma carta de romance, e ele não existe mais. Ele procura aquele rei que dá conselhos, e esse rei também não existe mais. O que ele vê no espelho assusta ele. Pergunte a mim o que ele vê, pastor. Só fala se todo mundo perguntar. Ele vê o que a vida é de verdade. Ele olha para o espelho e ele vê que os únicos amigos que sobraram para ele foram artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, cataratas, e essas doenças que insistem em ser amiga dos velhos. Ele olha para o espelho e ele vê não mais aquela pele tenaz, aquela coisa linda. Ele vê agora aquela pele murcha. Ele olha para o espelho e não sabe se vê um rosto ou maracujá de gaveta, murcho. Os cabelos outrora esvoaçantes, uma mistura de ruivo do pai com a textura do cabelo da mãe, agora dá lugar à calvície. Suas casas estão brancas, suas pernas não têm mais força. Leia o capítulo 12 inteiro, depois você vai ver ele falar: quando os guardas da casa começam a tremer. Os guardas da casa são as pernas. Ele começa a desenhar a vida de uma maneira poética, deprimente. Quando ele olha para o espelho, ele começa a perceber que agora ele está flácido, suas veias estão saltadas, seus dentes estão amarelados e tortos, seus cabelos caíram. Ele volta para aquela escrivaninha, pega aquela mesma pena, nanquim e papiro, e começa a escrever, não com a empolgação de um menino apaixonado, não com a empolgação de um rei que dá ordens. Ele escreve uma carta com medo do que está chegando. Ele está para receber uma visita em casa, e essa visita, quando vem, não manda telegrama. Essa visita não manda um e-mail, não passa um SMS, não deixa mensagem no Facebook. Pior, ela não vem para ficar, ela vem e leva a pessoa embora. Ela não pergunta se pode,
ela não pede licença aos parentes, ela não pede licença aos amigos. Estou falando da morte. E ele começa a escrever o livro de Eclesiastes. Ele começa o livro dizendo assim: tudo nessa vida é vaidade. Tudo é um puro sentimento egoísta do ser humano. A beleza não subsiste para sempre. A juventude não subsiste para sempre. A riqueza não existe para sempre. O bom emprego não existe para sempre. A fama não existe para sempre. Sabendo disso, ele continua escrevendo. Quando ele vai escrever o capítulo 3, me dá um nó na garganta. Ele começa a dizer assim: eu descobri nessa vida que nada é eterno, a não ser o meu espírito. Ele diz: há um tempo para tudo nessa terra. Há um tempo de plantar, mas há um tempo de colher o que se plantou. Há um tempo de correr, mas chegará um dia que as suas pernas não vão correr mais. Ele começa a dar uma sequência de palavras que machucam, e ele termina dizendo assim: há um tempo de nascer, mas há um tempo de morrer. Acelerando o passo, ele escreve o último capítulo. E no último capítulo ele escreve com lágrimas nos olhos. E ele diz: a você que está lendo ou ouvindo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. A palavra mocidade, a juventude aqui, não é traduzida apenas por faixa etária. Ela fala de uma época de glória, de uma época de saúde, de uma época de bênção, de bonança, de prosperidade. Lembra-te do teu Criador enquanto tudo está indo bem. Ele diz o porquê? Porque chegará um dia que você vai sentir falta desses dias. Qualquer dia desse vai bater a sua porta um dia que tem nome, e ele se chama dia mau. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias. Respire fundo, porque agora eu vou começar a pregar. Desenhei o texto, a história, para botar você aqui no centro, e agora eu vou te explicar. Esse Salomão, esse grande homem, enxergou que a vida do ser humano não é feita só de altos, às vezes é feita mais de baixos do que altos. Ele enxergou que o ser humano faz um prospecto da vida pensando só nas coisas boas, que ele prevê só coisas boas. Pega a sua agenda, vê se você colocou lá o seu planejamento de vida para esse ano. Se em algum dos dias tem lá: eu vou em novembro visitar o hospital por causa disso ou daquilo. Vê se há na sua geladeira algum tipo de mensagem que você deixou ali: daqui 3 semanas eu preciso ir em tal lugar porque o meu nome foi para o SPC. Ninguém pensa em coisa ruim. Aliás, quando a gente liga esses programas sensacionalistas, como esses programas policiais da televisão, e vê uma mulher que foi estuprada, uma menina que foi morta, a gente já nem mais fica chocado, porque o nosso país é uma miséria nessa questão de violência. Mas a gente olha aquilo como se fosse só um filme de ficção, porque aquilo não é na nossa história, e a gente jura que nunca vai acontecer conosco. Aquele dia de desgraça, aquele dia ruim, é só na vida dos outros, ele nunca virá sobre nós. E o bom crente ainda usa as fórmulas mágicas da Bíblia. Ele vê um negócio desse, a pessoa católica faz o sinal da cruz como proteção. O crente, ele olha e diz assim: está amarrado em nome de Jesus. Ou outras fórmulas mágicas: na minha vida não, contra Israel não vale encantamento. A minha pergunta é: e quando esse dia chega, o que você faz? Porque quem nunca teve, se prepare, você vai ter. O senhor está amaldiçoando a minha vida, pastor? Não, eu só estou dizendo o que é a vida. Viver é uma aventura. É uma aventura estranha. Às vezes olhamos para o céu e pensamos que tem alguém lá em cima que é sádico ou brincalhão. Mas não é, é a história da raça humana. O que é o dia mau, pastor? O dia mau foi o dia que você acordou no meio da noite, no susto, bateu a mão do lado da cama, procurou segurança, o abraço dele ou dela, e ele ou ela
não estavam mais ali. Em questão de segundos a ficha caiu e você se lembrou que você já sepultou a pessoa. Ontem, uma semana atrás, um mês atrás. Aí entra no seu quarto um demônio chamado solidão. Solidão não é um sentimento, é um demônio que atormenta, que faz o ser humano fazer loucuras. Ao sentir a presença dele, você correu para o guarda-roupa, abriu o guarda-roupa para pegar um cobertor. O cheiro da pessoa ainda estava lá, atormentou a sua mente. Se é crente, ainda tem onde se segurar. Dobra o joelho e diz: Deus me ajuda. E se não é crente? E se a sua espiritualidade está lá embaixo? Aí você recebe a visita de espíritos malignos que dizem: se mata também, Deus não existe, pula da ponte, bebe isso, faz aquilo, e a sua história de vida começa a definhar. Esse é o dia mau, é o dia que a nossa vida perde uma peça do quebra-cabeça. O que fazer quando ele chega? O dia mau foi o dia que a senhora acordou de manhã, tomou um belo banho, na frente do espelho se lembrou da propaganda da televisão: toque o seu seio, é a melhor prevenção que tem contra o câncer. E de repente a senhora encontrou um nódulo e se assustou. Não procurou um médico, procurou as irmãs de oração na igreja, ligou para os amigos, fizeram uma campanha de oração. Na semana seguinte o nódulo estava lá ainda. Você subiu um monte, desceu um monte, e o nódulo permaneceu lá. Vencido, foi ao médico. O médico pediu uma biópsia, marcou o dia de entregar o exame. Até o dia do resultado você creu, chorou, fez campanha, fez voto, fez sacrifício. Até o dia que você foi consultar o médico de novo. E ao chegar diante do médico, amigo da família, ele sem graça, sorriso amarelo no rosto, ao invés de dar o resultado, começou a dizer: você conhece fulano de tal? Passou por algo semelhante. Tem um tratamento que existe, não sei aonde do mundo. E enquanto o médico está tentando ajudar, o seu mundo acabou. Porque você entendeu o que ele quis dizer. Que você é uma dessas pessoas especiais que nascem nesse mundo para ter uma doença que não tem cura. Ele deu um monte de sinais. Ele falou sobre o hospital do câncer de Barretos. Ele falou sobre o último tratamento que há no hospital de Harvard, nos Estados Unidos da América. Mas o seu mundo desabou. Você saiu dali com aquele resultado na mão, pronto para começar uma químio, pronto para começar uma rádio. Ao passar pela rua, indo para casa, aquele dia você não percebeu o calor do sol. Passou perto do restaurante, a comida não tinha cheiro. Nada mais te atraiu. Nem a pessoa bonita, nem o latido do seu cachorrinho fez efeito. Você entrou em casa, não olhou para o filho, não olhou para o marido, não olhou para a esposa, correu para dentro do banheiro, ou correu para dentro do quarto, dobrou o joelho e fez uma pergunta a Deus: por quê? Por que eu? E você começa a fazer uma lista: Deus, eu estou na igreja, eu jejuo, eu canto, eu oro, eu me abstive disso, daquilo. Por que eu? E lá do céu, ao invés de Deus vir e mandar Miguel ou Gabriel com Alice explicando, Deus faz um silêncio. E eu não sei o que dói mais, se o puxão da orelha dele, ou se quando a gente grita e ele não fala nada. Esse é o dia mau. Dia mau é o dia que o senhor saiu do trabalho, e ao invés de ir para casa feliz, porque a casa está financiada, o carro está financiado, o filho está na escola, você volta para casa com uma carta de demissão. Não tem coragem de contar para a esposa, para o filho, não sabe o que vai fazer da vida. Na minha cidade, dia desses, um grande amigo meu deixou uma carta no Facebook e deu um tiro no ouvido. Foi ao banco, fez um plano de saúde, fez um seguro, liquidou a vida dele. Desespero. Pode ser uma pessoa rica, importante, linda, pode ser. O grande Robin Williams, um dos maiores atores de Hollywood. Assista Patch Adams, você vai ver o que é vida, história de vida. O grande Robin Williams, rico, famoso, cheio de dinheiro, belo, amado, querido. Um belo dia põe um ponto final na vida dele. Por quê?
Aí todo mundo começa a dizer: por quê? O que será? Chegou na vida dele esse dia maldito. É um dia que a gente não espera. É o dia que quando chega nos tira a força. E qual a diferença, pastor, na vida? A diferença na vida não é em passar o dia mal, é em como passar o dia mal. Você tem a opção de passar sozinho e dar um tiro no ouvido, amigo. Você tem a opção que esses malucos aqui têm: acreditar que mesmo Deus estando em silêncio, Ele nunca fecha os olhos. Ele fecha os lábios, mas Deus nunca fecha os ouvidos. É acreditar que na sua vida tudo que acontece, ou acontece porque Deus mandou, ou acontece porque Deus permitiu. Na vida do crente, nada acontece por acaso. Deus está no controle da sua história. E se você acredita nisso, mesmo não sentindo nada, só para deixar o diabo furioso, dá um grito para deixar a força das trevas apavorada. Oh, meu amigo, eu sinto a sua dor. Como o senhor sabe que está doendo, pastor? Todo pastor, todo profeta é sensitivo. Eu vi o culto, eu vi o louvor, eu vi as pessoas gritarem, cantarem, mas as pessoas no meio da escuridão viram você em silêncio. Teve até gente que disse: isso aqui é frio igual uma geladeira. Tinha que congregar lá no Polo Norte, não aqui. Mas ninguém sabe por que você está em silêncio. Dá glória a Deus quando o filho tem saúde. Dá glória a Deus quando você está empregado. Adorar a Deus quando as coisas estão dando certo é muito fácil. Dá glória a Deus quando o mundo desabou na sua cabeça, quando o chão foi roubado dos seus pés. Dá glória a Deus agora que você parece que não tem mais segurança. Aí não é para qualquer um. Pegar na alça de 10 caixões de filhos, marchar para o cemitério, e as pessoas perguntarem: e aí, Jó? E você levantar a cabeça, voz embargada, olhar para o céu e dizer: Deus deu, Deus tirou. Dizer que bendito é o nome do Senhor não é para qualquer um. Jesus me trouxe hoje aqui por causa de você, porque Ele assiste o seu sofrimento. Não há uma explicação racional para o sofrimento da raça humana, e nem uma resposta para a pergunta: por que sofre o justo? A diferença entre o que sofre com Deus e o que não sofre com Deus está aqui. Aquele que crê em Deus, ele sabe que tudo está no controle. Quem não tem Deus entra no quarto e dá um tiro no ouvido. Quem tem Deus vai para casa, agarra um caquinho de telha, risca a sua ferida, olha para o céu chorando. Não tem ninguém mais ouvindo, porque a plateia foi embora. Ninguém mais quer ficar perto de um leproso fedido. Quando tinha riqueza, todo mundo queria. Quando era o melhor do Oriente, todo mundo queria. Agora que você não tem mais nada, ninguém vai te ouvir. Mas não são eles que têm que te ouvir. Mas se você tiver coragem, no meio das cinzas, grita: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará para me socorrer. O Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer que, por pior que seja esta dor, ela vai passar. Não, eu vou dizer da autoridade do Espírito: por pior que seja este momento, não faça besteira, vai passar. E quem viver verá, para ver você ficar de pé de novo e dizer: a glória da segunda casa foi maior do que a glória da primeira de verdade. E se tem alguém que crê nisso, não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus nesse lugar. Levante a mão direita para o céu de novo, chacoalhe ela, faz um carinho nas costas do seu irmão, um carinho, e diga para ele suavemente, diga: vai passar. Ei, não há dor que dure para sempre, assim como não há mal que nunca acabe. O mal, o prazer e a dor são efêmeros e passageiros. O que você está passando agora não é necessariamente o seu destino final. Você está, mas você não é. Você está no vale, mas você não é morador do vale.
Você está no meio do vento, mas você não vai permanecer no vento. Você está caído, mas você não permanecerá caído. Você é maior do que isso. Você é imagem e semelhança daquele que fez o universo. E por isso, agarre o diabo pelo chifre nessa noite. Esfregue o focinho dele no chão. Chuta a cara dele para o limbo do inferno. Porque quem viver verá como 2015 vai se transformar no melhor ano de toda a sua história. Você crê nisso? Então dá mais um grito, só mais um grito, por favor. Quero pedir licença à minha esposa e às minhas filhas, porque eu quero relatar aqui um dia mau que eu tive. A gente era jovenzinho ainda. Eu comecei a pregar muito cedo, eu prego desde os 13. Estou com 42, cara de 50, só o sangue de Jesus para falar o resto, né? Aí o Fábio acabou de falar que carinha de 60, né? Deus ajuda. Eu elogio ele, ele me põe no chão. Isso, joga no chão, chama de lagartixa, pisa, não tem problema. Mas eu me lembro que nós estávamos grávidos do nosso segundo bebê. E estava indo tudo muito bem. Gravidez perfeita. Minha esposa, uma parideira profissional. 4 filhos nós tivemos. E nesse segundo aconteceu algo que mudou a nossa história. Estava entrando no 8º mês da gravidez. Quartinho semi-pronto. Fui pregar no Rio Grande do Sul e um pastor me deu a roupinha de apresentar o bebê na igreja. Quando o seu bebê nascer, está aqui a roupinha do dia da apresentação. Lembro quando eu chegava em casa, colocava a mão na barriga, ele dava aquele chute, eu disse, esse menino vai ser pentecostal, né? Vai ser Feliciano Júnior, né? Vai ser de glória, de fogo. Até que um belo dia, depois de chegar em casa, dormimos, ela acordou com uma hemorragia. Desesperado, levei ela para o hospital. Treva, porque no hospital eu não tinha mais plano de saúde. Eu havia deixado meu emprego, meu trabalho, a faculdade de Direito, para viver da fé, para me transformar num pregador do Evangelho. O atendimento foi precário, mas quando o médico nos atendeu, fiquei feliz, porque era um médico de quando eu tinha plano de saúde. Dr. Sérgio Bruno, é um grande amigo da família até hoje. Eu falei, Dr. Sérgio, eu estou com medo, desesperado. Ele disse, não, fica tranquilo, foi só uma hemorragia, ela pegou algum peso. Deu a ela um soro, ficou algumas horas, mandou ela para casa, disse, está tudo feliz. No dia seguinte a hemorragia dobrou. Liguei para ele, disse, doutor, não tenho como enfrentar o SUS, não tenho dinheiro para pagar a consulta e eu preciso que o senhor me ajude. Ele disse, não, traz ela aqui, vou cuidar dela. Internou ela uma semana internada, né, amor? Uma semana internada, ele não deixou ela levantar nem para ir ao banheiro, para não fazer força nenhuma, porque o bebê ia nascer. No dia da alta, ele me chamou e disse, está tudo bem, doutor? Ele disse, está tudo bem, está aqui, você pode levar ela embora para casa. Eu disse, doutor, eu vou viajar, está tudo bem mesmo? Ele olhou para mim, inseguro, disse, deixa eu fazer uma ultrassom nova. Ele fez a ultrassom e ele mudou de cor. Pegou o telefone, começou a ligar para os médicos, começou a entrar médicos dentro da sala e me mandou para a sala, outra sala. Daqui a pouco ele sentou na minha frente, pegou um papel e começou a escrever. Ele disse, você vai ter que levar ela para o Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. E eu disse, doutor, mas ela não estava de alta? Ele disse, mas aconteceu alguma coisa e aqui nós não temos medicamento, nós não temos equipamento. Eu disse, doutor, o que aconteceu? Ele disse, Marco, de manhã o líquido da placenta estava lá dentro. Agora o líquido sumiu. Eu disse, como assim, doutor? Sumiu como? Ele disse, ela não foi ao banheiro, ela não sangrou mais, sumiu. Eu disse, sumiu como, doutor? Ele olhou para mim e disse, quem entende de coisa sobrenatural aqui não sou eu não, é você. Nós não temos como tratar aqui, você tem que levar ela embora daqui. Meu Deus, para conseguir um carrinho emprestado para levar ela para o hospital, foi um Deus nos acuda. Chegamos ao Hospital das Clínicas em Ribeirão às 7 da noite. Ela foi atendida às 2 da manhã. 5 horas de espera. Esse é o sistema de saúde do nosso país. 5 horas depois, quando chamaram ela entrou com a minha sogra, eu fiquei do lado de fora. Não deu 5 minutos. O médico foi para o corredor e gritou, quem é o senhor Marco? Eu disse, sou eu. Antes de entrar dentro da sala, eu já sabia o que tinha acontecido. Ele veio gritando,
Ó, o bebê está morto, não tem o que fazer, você tem que levar ela para casa, vocês não têm plano de saúde, eu não tenho como internar ela, o organismo dela daqui 3 dias vai abortar o bebê sozinho, se não abortar, aí você procura o médico, o hospital, porque eles são obrigados a fazer a curetagem. Eu falei, doutor, calma, é muita informação, o que está acontecendo? Ele disse, morreu por falta de atendimento, 5 horas numa fila. E eu fiquei parado. Ela estava se trocando atrás do biombo. Quando ela saiu, ela veio perto de mim, me deu um abraço, veio aqui no meu ouvido e fez uma pergunta. A pior pergunta que um pastor pode ouvir, porque é uma pergunta que não tem resposta. É quando alguém chega na gente e diz assim, por quê? Por que o meu bebê? Por que? No que eu errei? A gente assembleiano, meu Deus, nós tínhamos um monte de coisas que pensávamos. Aí vem na cabeça, será que eu cometi algum erro, algum pecado escondido? Será que é punição? Será que é isso? Será que é aquilo? E eu tinha que ser um pouquinho mais forte, abraçar e dizer, Deus vai dar vitória. Somos jovens, vamos ter outros filhos ainda. Eu não sei o porquê, só sei que Deus sabe de todas as coisas. Ô resposta, é a única que a gente tem, mas ela não supre a carência da pergunta, por quê? Eu sei que Deus sabe todas as coisas, mas tem hora na vida que eu quero saber o porquê. E quando você pergunta e Deus não responde. Voltamos para casa, era 2 da manhã. Eu tentando conversar com ela, ela abraçada com aquele barrigão, fruto maduro, pronto para nascer. Ela chorando, daqui a pouco ela deu um grito. Ela falou assim, você é o pastor aqui. Puxou minha mão, quase capotamos o carro. Falou, ore pelo bebê. Parei o carro na rodovia em Anguera, ajoelhei, botei a mão na barriga e orei. Orei com toda a força que eu tinha, com toda a fé que eu tinha. Eu falei com Deus sobre as minhas viagens missionárias, porque era novinho, mas viajava há muitos anos, de testemunhos, de milagres que aconteceram. Eu disse, Deus, o Senhor fez na vida dos outros, faz na minha. Deus respondeu assim do céu. Ela dormiu aquela noite sedada, abraçada com a barriga, e eu não dormi. Eu peguei 2 travesseiros, fui num quartinho que eu tinha, uma espécie de escritório. Tinha lá 16 Bíblias que eu tinha lido todas elas, de capa a capa. Meus diplomas, meu curso de teologia, tudo ali. Não prestou para nada naquele dia. Eu botei uma cadeira, um travesseiro, a cabeça em cima do travesseiro e o outro travesseiro em cima da cabeça. E gritei a noite inteira. Eu disse, Deus, fala comigo. E Deus não falou. Eu disse, Deus, senta aqui do meu lado. E Deus não sentou. Deus não veio, Fade, mas o diabo veio. O diabo sentou do meu lado, veio no meu ouvido e disse, vai viver da fé? Vai viver vendendo mensagem? Vai ser pregador? Se você tivesse concluído a sua faculdade de Direito, pela eloquência que tem, seria um grande jurista. Se você não tivesse pedido as contas do seu trabalho para viver dessa tal de fé, daqui a 1 ano você teria um filho, porque o seu filho está assim, porque você não tinha plano de saúde, e você perdeu o plano de saúde por causa do reino. Eu enlouqueci. Eu levantei, chorava, falei, Deus, fala comigo. O que eu vou contar agora, eu espero que não escandalize ninguém. Eu olhei para aquelas Bíblias, aqueles livros, falei, Deus, tem que ter uma resposta que me mostre alguma coisa. Comecei a folhear os livros, as Bíblias. Daqui a pouco caiu um livreto desse tamanho, capa toda amarelada. Quando eu abri, eu falei, o senhor está de brincadeira comigo. Era da época que eu fui coroinha na igreja católica. Um livro de orações. Na página que eu abri tinha um homem calvo, com auréola em forma de cabelo, uma roupa marrom, uma corda amarrada na cintura, agachado em cima do lado de uma pedra, uma árvore e um passarinho no chão. E em cima, oração de São Francisco de Assis. E naquele dia, essa oração tirou a minha alma do inferno. Francisco de Assis orou assim: Deus, me ajuda a suportar aquilo que eu não consigo entender. Deus, me ajuda a aguentar esse fardo que eu estou carregando. Me ajuda a conviver com a dor. Deus não falou nada, mas me ajudou. Passou o tempo,
Nós vencemos essa prova. 3 dias depois, o bebê nasceu dentro de um vaso sanitário. Ela foi para o hospital por causa de todo o problema. Enquanto estava fazendo a ficha, teve uma cólica, foi no vaso sanitário, meu bebê nasceu ali. Eu peguei ele no colo. Nenhum pai tinha que ter esse tipo de experiência. Nenhum pai tinha que ver o filho morto. Mas Deus foi me ajudando. E sabe o que eu descobri naquele dia, Fad? Que o ser humano não é como um computador, que você seleciona as partes da vida que você não gosta e aperta a teclinha delete e apaga tudo. Não tem como apagar o passado. Não existe uma forma de esquecer o que aconteceu. Nós não somos um robô. Eu não estou pregando para ciborgues aqui nessa noite. Eu não estou pregando para homens e mulheres que ao invés de sangue tem fios elétricos na veia. Não, eu estou pregando para homens e mulheres que são imagens de Deus, têm alma, são sensíveis, têm sentimentos. Pastor, se não dá para apagar o passado, o que eu faço com ele? Dá para reeditar o passado. Dá para você pegar o passado que até agora virou um chapéu sombreiro mexicano na sua cabeça e te faz andar de cabeça baixa, porque você não consegue olhar mais para frente, porque tudo que aconteceu te destruiu por dentro. Reedita o passado, volta lá no passado, pega o chapéu, rasga ele, transforma em tapete, pisa em cima dele, caminha em cima dele, fala para ele: Deus é maior do que todas as misérias que aconteceu na minha vida. Deus tem o controle da minha história. Esta noite Deus vai reconstruir a sua alma. Deus vai reconstruir a sua história. Esse é o dia mau. E é o dia que a gente enterra o pai. É o dia que a gente enterra a mãe. É o dia que a gente enterra um filho. É o dia que a gente enterra os sonhos. É o dia que a gente perde a estrutura. É o dia que a gente quer fazer uma loucura. E quantos nessa noite iam fazer uma loucura, mas o Espírito Santo te agarrou, ele botou um anzol no seu queixo e te trouxe para cá. E você entrou por aquela porta dizendo: fala comigo hoje. E Deus disse: vou quebrar o silêncio. E é Ele que está falando com você, não sou eu. É Ele que está te dizendo assim: eu vejo o que você não vê. Eu enxergo além de um palmo à frente do nariz. Eu enxergo o futuro. E se eu tirei alguma coisa da sua vida agora, é porque amanhã isso não ia ser bom para você. Se eu fiz alguma coisa agora, é porque o amanhã eu enxerguei. Eu não estou pregando aqui para homens e mulheres que vieram aqui porque não tinha um lugar melhor para ir, não. Eu estou aqui falando para homens e mulheres que temem a Deus. E se você teme a Deus de verdade, absorve o que eu estou dizendo. O Senhor te trouxe aqui para você se lembrar dEle, porque é Ele quem vai te ajudar. É Ele quem vai passar esse vale com você. Eu li a Bíblia mais de 30 vezes de capa a capa. Eu queria ter encontrado aqui um versículo: o crente não vai passar pelo vale da sombra e da morte. Mas não tem. Tem um outro: se passares pelo vale, eu passo contigo lá. Eu queria ter encontrado aqui na Bíblia um versículo assim: o crente não vai passar pelo vale da sombra da morte e nem pelo caminho do fogo. Eu queria que Deus me livrasse do fogo. Mas a promessa bíblica não é essa. A promessa bíblica é: se passares pelo fogo, a chama não arde em ti. Deus não está dizendo que você não vai passar. Ele está dizendo assim: o milagre não é apagar o fogo. O milagre é você andar no meio do fogo e ele não te queimar. O Senhor te livra do poder de destruição do fogo, mas Ele não te livra do medo, da ansiedade e do desespero do fogo. Passamos o vale. Depois disso, Jesus me deu 2 lindas meninas que estão sentadas ali, a Kathleen e a Camille. A Camille é pequenininha, a gente chama ela de pastorinha da família. Fica de pé, Bi. É aquela pequenininha ali, é maluquinha da família. Essa canta, prega, expulsa demônio. E eu acredito que o ministério que Jesus me deu vai continuar com ela. Por quê? Porque Deus não deixa os nossos sonhos caírem. Por isso que nós temos que lembrar de Deus no dia da nossa juventude. Nesse domingo, ao sair daqui, não sai para qualquer lugar.
Viva esse dia intensamente com a família. Reúna a sua casa. Aproveite esses bons momentos. Agradeça a Deus por tudo. Vai plantando, vai guardando, porque quando os dias maus chegarem, não vão te pegar de surpresa. Você vai saber que Ele vai vir e você vai atravessar Ele de cabeça erguida e vai vencer Ele do outro lado. Amém? Para encerrar, isso é tudo combinado, eu sei. Então, eu cresci numa vila muito pobre e tinha um amigo muito querido, chamava Enoque. O Enoque era um dos 14 filhos da irmã Sebastião com o irmão Júlio Januário. O irmão Júlio Januário fundou a Assembleia de Deus, que é a igreja que eu nasci na minha cidade. Passado o tempo, ele se desviou, apostatou da fé, ao ponto da gente passar perto da casa dele para ir para a igreja. Ele está lá sem camisa, bebendo cachaça e jogando baralho. A gente falava de Deus com ele e dizia: Deus, esquece isso. A irmã Sebastiana, por outro lado, permaneceu firme, cuidou dos filhos enquanto deu. O exemplo do pai tirou quase todos os filhos da igreja. Sobrou o Enoque. E eu assisti a irmã Sebastiana adoecer, Fade, com um câncer. Mas não era um câncer normal. Era um desses que dá em 1 milhão de pessoas. Eu vi aquela mulher definhar. Pior, nós íamos visitar ela na casa dela, e quem cuidava dela? As amantes do irmão Júlio. Tem alguma coisa mais indigna para uma mulher do que ser cuidada pela amante do marido? Ela nunca abriu a boca para reclamar de nada. A última vez que eu a vi viva, a irmã Sebastiana estava no hospital, pesando menos de 30 quilos, tomando soro pelo dedo do pé. Não tinha mais veias no corpo para colocarem soro nela. E o irmão Júlio, forte, igual um touro, sem doença, sem nada, bebendo, fumando, adulterando. Minha irmã que permaneceu firme na igreja, com câncer maldito. Cheguei no quarto para visitá-la no domingo à tarde, a última vez que eu a vi viva. Quando o Enoque olhou para ela, ele virou e saiu chorando, o filho dela. Eu permaneci, a enfermeira disse: não fale nada, porque ela só não sente dor quando está dormindo. Eu estendi a mão por cima dela e fiz uma oração em silêncio. Quando eu fechei os olhos e comecei a orar, eu ouvi uma vozinha bem fraquinha dizendo: Marquinho. Quando eu abri o olho, era a irmã Sebastiana. Eu pedi perdão a ela, eu disse: eu não queria te acordar, me perdoa. Ela disse: não, está tudo bem. Eu fui visitá-la e ela começou a perguntar para mim: cadê o Enoque? Eu disse: está ali fora. Ela disse: cuida dele, que ele vai ser um pastor. Deus falou comigo que meu filho vai ser um pastor. Hoje ele é um pastor batista. Eu falei: irmã Sebastiana, não fala, porque tudo que ela falava, ela falava entre uma palavra e outra, ela gemia, sentia dor demais. Ela disse: você fica firme, porque Deus tem um plano grande na sua vida. Eu disse: irmã Sebastiana, calma. E eu falei: irmã Sebastiana, eu vi aquela agonia. Eu disse assim: irmã Sebastiana, grita, porque o grito é uma interrupção que o cérebro manda para a parte que está doendo. Toda pessoa que grita, por um momento, ela interrompe a dor. É a pessoa que está com sangue, a adrenalina sobre o corpo. É a pessoa que toma um tiro e não percebeu, só quando para. Então o grito ajuda. Eu estava estudando sobre isso naquela época. Eu disse: irmã Sebastiana, grita, solta a voz, grita. Ela disse assim: eu não posso. Eu disse: por que não? Ela disse: abaixa aqui. Coloquei meu ouvido na boca dela. Eu disse: está vendo a mulher aqui do lado? Tinha uma cama do lado. Ela falou para mim que o meu Deus me abandonou, que o meu Deus não existe, porque o meu marido, que já foi crente, fez isso, isso e aquilo. E ela disse: eu vou estar aqui para ver o dia que a senhora em gritos vai sair desse mundo, gritando porque Deus te abandonou. E ela deu um sorrisinho assim, bem amarelinho, e disse assim: se eu gritar, eu vou envergonhar Jesus? Ela disse: eu não envergonho Jesus. Eu não aguentei, desculpa, estou emocionado. Saí dali e chorei muito. Ela morreu no dia seguinte. Enterro da irmã Sebastiana. 20 mulheres do círculo de oração. O caixão mais inferior que havia na funerária. Tudo muito pobre. Lá dentro do cemitério São João, quando a urna desceu, 14 filhos do lado, 12 aos gritos,
que não tinha esperança de ver a mãe mais fora da igreja, e os outros dois firmes, porque tinham ficado firmes com Jesus. Círculo de oração, cantou um hino de despedida. Terminou de cantar, foi subindo a rua do cemitério para ir embora, do lado do Enoque. Um homem encostado no muro, coveiro, me chamou e disse: ô menino, vem cá. O Enoque subiu e disse: o que foi, senhor? Quem que morreu aí? Eu disse: é a dona Sebastiana Januário. Ele disse: essa mulher ela tinha filhos na aeronáutica, na marinha, no exército. Eu falei: não, por quê? Ele disse: não, então deixa, eu estou maluco. Eu disse: não, me conte por quê. Eu falei: não, fala, moço. Quando vocês desceram para levar o caixão dela, eu estava aqui abrindo uma cova. Eu escutei a terra tremer. Quando eu olhei, um monte de homem vestindo farda branca. Ele disse na cabeça dele: eu vou terminar de cavar aqui logo e vou lá para ver. Ele disse daqui a pouco, ele terminando de cavar, escutou um lindo coral cantar. Quando ele levantou a cabeça, estavam as mulheres e esses soldados do lado de fora cantando, uma espada erguida para o céu. Ele falou que ele terminou tudo aquilo. Quando ele levantou a cabeça e olhou, os soldados tinham sumido. Ele falou: eu estou ficando louco, né? Eu comecei a chorar. Disse: não está não. Eu disse: essa é a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A riqueza e a esperança do crente não está nesta terra. O homem que espera em Cristo só nesta vida é o mais miserável de todos os homens. Fique de pé, por gentileza. Vou pedir para que você incline a cabeça. Você conhece aquela música do Anderson? Raridade. Toca ela para mim. Daqui a pouco eu vou tentar cantar. Aqui nesse lugar, nessa noite, tem 3 grupos de pessoas que não podem sair daqui do jeito que entraram. O primeiro grupo de pessoas são homens e mulheres que já frequentaram a casa de Deus, já cantaram, já pregaram, já fizeram e aconteceram, mas no meio do caminho sofreram um acidente, uma tragédia, foram expulsos da igreja, excluídos, foram magoados, deixaram de crer, de acreditar. Há muito tempo você não ia à igreja. Você até de noite, quando passa perto da velha igrejinha, sente saudade, sente vontade, mas o trauma, a mágoa é grande demais. Hoje alguém insistiu demais com você para vir, a propaganda, eu não sei o que foi. Eu sei que você saiu de casa e veio. Você chegou aqui e disse: Deus, fala comigo. E Jesus falou com você a mensagem inteira. Ele me disse que o que tem para fazer na sua vida ninguém pode tomar, Ele vai fazer e ponto final. Mas só depende de você. Foi só um trauma, foi uma tragédia, mas Ele pode reconstruir. E a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Mas só tem um jeito disso acontecer. Que jeito é, pastor? É você sair do seu lugar e vir se encontrar com o Criador aqui na frente. Pastor, mas se eu for aí, o que vão falar de mim? Quem fala de você não paga as suas contas. Quem fala de você não te assistiu no seu dia mal. Mas aqui na frente você vai encontrar um lugar onde você possa se apoiar. Enquanto você pensa, não vem ainda, pense. O segundo grupo são de homens e mulheres que estão na igreja, mas pararam de tomar a ceia tem meses, anos. Outra tragédia aconteceu. Você já não confia em mais ninguém. Você mesmo disse: eu me disciplino e ponto final. Mas não é bem assim que acontece. Para isso Deus levantou o sacerdote. Para isso existe a oração de concordância da igreja. Só há uma maneira da sua alma ter paz, porque você pensou em meses e já faz anos que não toma ceia. E a Bíblia diz que quem não participa do corpo e do sangue não tem vida. Se você crê que eu sou um sacerdote da linhagem de Pedro, eu posso ligar de novo aquilo que está desligado. E eu não quero nem saber o que foi.
porque eu sou tão pecador quanto você.